Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado, 3 de agosto de 2024, com o seu programa semanal de saúde, recheado de dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. E no quadro das curiosidades, Lili Bold falará do poder dos alimentos para infecções comuns do inverno. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria poder estar com você mais uma vez. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o sábado, o dia em que Deus separou para que os seus filhos possam adorá-lo. Nessa semana, vamos conversar um pouquinho sobre a proteção de Deus. Está em Êxodo 23, do verso 20 em diante. E aqui na minha Bíblia diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar em que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus e aos fariseus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Olha aí que interessante. Deus, ele sempre protegeu o seu povo. Sempre prometeu estar com o seu povo. O problema sempre não é o problema, não é Deus. O problema sempre foi e sempre será cada um de nós. Nós sempre estamos mais preocupados com as nossas coisas. Somos muito egoístas e acabamos olhando apenas para nós. Mas aqui Deus deixa bem claro que se nós não seguíssemos outros deuses, não adorássemos outras estátuas, servíssemos ao Deus verdadeiro, Ele estaria conosco, cuidaria de nós, não teríamos enfermidades, não teríamos problemas ao gerar filhos, seria muito diferente. E qual será a tua reação hoje com esta mensagem? Como está você hoje com Deus? Você tem feito as vontades de Deus? Você tem feito aquilo que Deus tem pedido a você? A maioria de nós,
sabe da verdade, sabe que existe a Bíblia que nos orienta na verdade. Mas muitos de nós não damos importância, não lemos a palavra, não estudamos a Bíblia. E esse é um alerta que eu quero deixar para você hoje. Como sempre a gente tem dito, a Bíblia é a regra, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Por isso é muito importante que você busque a palavra de Deus, que você leia com carinho, com tempo, meditando na sua palavra. Quando a gente busca na Bíblia e lê ali apenas um capítulo no dia e medita neste capítulo, nós temos como se fosse ouro em nossas mãos, porque Deus coloca o melhor que tem para cada um de nós e ainda coloca os seus anjos, coloca toda a sua força para que a gente possa ir bem. Mas o grande problema está que é se eu quero ou não quero, né? O querer sempre é algo fundamental. Deus colocou sempre um livre-arbítrio para nós e nunca vai retirá-lo. Então o grande problema sou eu. Eu tenho buscado, eu tenho feito o que é certo, eu tenho realmente dado importância nas coisas que realmente importam. Aqui nesses versos, Deus aí dá os seus anjos para que estejam conosco. Nas nossas lutas, nas nossas batalhas, Deus vai estar sempre com você. Às vezes você passa por situações complicadas e muitas vezes a gente se questiona. Puxa vida, onde está Deus? O que está acontecendo? A pergunta não deveria ser essa, a pergunta deveria ser assim: como estou eu com Deus? O que eu estou fazendo para estar do lado de Deus? Eu estou buscando realmente ser um filho verdadeiro do Deus verdadeiro? Vão ter provações. Não quer dizer que você vai passar sem nenhuma provação. Vamos ter provações sim, mas as provações que passamos quando estamos junto do Deus verdadeiro, elas já vêm com a solução. Quando Deus permite uma provação, Ele permite também vir já a solução junto. E muitas vezes é apenas questão de tempo, questão de parar, conversar com Deus, esperar um tempo, buscar a melhor solução através dos conhecimentos da Bíblia, conhecimentos que a gente tem de Deus, e com certeza os problemas vão se dissolvendo rapidamente. Mas eu preciso realmente buscar em Deus. Por isso que a gente tem lido a palavra para você aqui todos os sábados, para que você possa entender que a base da nossa vida, a base da sua vida tem que ser a palavra de Deus. O inimigo está tentando destruir esta luz, porque ele sabe que é a única luz que temos neste planeta. E ele quer destruir para que você não leia a palavra. E é por isso que você precisa, então, fazer o contrário disso. É realmente ler para poder entender os propósitos que Deus tem para você. Um assunto que é pouco falado, que a gente precisa falar cada vez mais é: Jesus vai voltar nos buscar. Você conhece essa mensagem? Você quer estar pronto quando Jesus voltar? Então você precisa se preparar. Você precisa estar pronto. E como que eu faço para estar pronto para esse dia? É para isso que você precisa estudar a Bíblia. A Bíblia vai te dar todos os caminhos que você precisa seguir para estar pronto no dia da volta de Jesus. E eu quero deixar agora aqui à disposição os telefones aí da rádio. Você conhece o povo aqui que trabalha nesta rádio, e você pode mandar aí uma mensagem dizendo assim: eu quero estudar a Bíblia. E nós temos pessoas responsáveis para que possam dar esse estudo para você. Então, faça isso, tome essa decisão hoje. Mande uma mensagem para cá e diga assim: eu quero estudar a Bíblia. Tenha certeza que Deus vai guiar os teus caminhos.
A luz que a Bíblia emana é uma luz que vai realmente iluminar os teus passos. E você, com toda certeza, vai conhecer coisas maravilhosas deste Deus maravilhoso que nós temos. E você vai se encantar, vai se apaixonar por este Deus. E as coisas se tornam mais fáceis quando a gente ama o Deus Criador. Quando a gente entende que somos dependentes dele, tudo se torna mais fácil. Por isso, busque. Estamos à disposição para te ajudar. E tenha certeza que você vai estar pronto quando Jesus voltar. Essa é a nossa intenção, é ver Jesus voltar e morar com Ele a eternidade. Morar com Ele sem pecado, sem dor. As lutas não haverão mais porque o pecado será extinto, mas tenha certeza, viveremos alegres, felizes no lar celestial, onde Deus vai ser o nosso Deus. Amaremos e ficaremos ao lado dele, teremos muitas perguntas para fazer para ele. Vai ser muito legal, mas você precisa estar lá. Você não pode faltar esse dia. Deus te abençoe. Busque a palavra de Deus, busque a Bíblia e com certeza você vai alcançar o reino de Deus. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Como que estão indo com esse nosso clima de inverno? Espero que estejam bem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a faringite. Vocês sabiam que a faringite é a infecção e inflamação da mucosa da faringe ou garganta? Em muitos casos, ocorre também infecções das amígdalas ou anginas de peito. Órgãos linfáticos situados na garganta. Quando predomina a infecção das amígdalas, fala-se de amigdalite. Em caso de faringite, convém consumir alimentos que combinem sua ação suavizante e anti-infecciosa, mas sua ação geral. Então, nós precisamos consumir mais alimentos que tenham vitamina A. Por exemplo, melão, mamão, manga, abóbora, cenoura, espinafre, couve. Também precisamos aumentar o consumo de frutas cítricas, laranja, tangerina, o limão siciliano é muito bom em vitamina A. Também precisamos consumir própolis, mel e borragens. Lembram que eu já falei que as borragens suavizam a mucosa da garganta e ajudam a combater a infecção? Convém comê-la com o caldo de sua cocção ou em forma de suco fresco. Até a próxima semana. Você está ouvindo o programa Vida Plena. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. A intemperança após o dilúvio. Ao se multiplicarem os homens sobre a terra após o dilúvio, de novo se esqueceram de Deus e corromperam seus caminhos perante ele. Aumentou a intemperança em toda forma, até que quase o mundo todo estava entregue à sua influência. Cidades inteiras tinham sido varridas da face da terra por causa de degradantes crimes e revoltante iniquidade que os fizeram uma mancha sobre o aprazível campo das obras que Deus criara. A satisfação ao apetite antinatural conduziu os pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribui a queda de Babilônia à sua glutonaria e embriaguez.
A condescendência para com o apetite e as paixões fora o fundamento de todos os seus pecados. A experiência de Esaú. Esaú teve um desejo forte, especial por uma determinada espécie de alimento e por tanto tempo estava habituado a satisfazer o eu que não sentiu qualquer necessidade de fugir do prato tentador e cobiçado. Sobre ele pensou, nenhum esforço especial fazendo para restringir o apetite, até que o poder do apetite sobrepôs-se a qualquer outra consideração e controlou-o, imaginando ele que sofreria grande prejuízo, até mesmo a morte, se não conseguisse esse determinado prato. Quanto mais nele pensava, mais seu desejo era fortalecido, até que sua primogenitura, que era coisa sagrada, perdeu para ele seu valor e santidade. Ele se vangloriava de que podia dispor-se de sua primogenitura e tornar a adquiri-la à vontade. Mas, ao procurar reavê-la, ainda que com grande sacrifício, não foi capaz de fazê-lo. Então se arrependeu amargamente de sua imprudência, de sua insensatez, de sua loucura, mas foi tudo em vão. Ele havia desprezado a bênção e o Senhor a retirou dele para sempre. Israel desejou as panelas do Egito. Quando o Deus de Israel tirou o seu povo do Egito, privou-os de alimento cárneo em grande medida, mas deu-lhes pão do céu e água da dura rocha. Com isto, não ficaram eles satisfeitos, abominaram o alimento que lhes fora dado e desejaram voltar para o Egito, onde podiam sentar-se junto às panelas de carne. Preferiam suportar a escravidão e até mesmo a morte a serem privados da carne. Deus lhes satisfez o desejo, dando-lhes carne e deixando-os comerem-na, até que sua glutonaria gerou uma praga, em consequência da qual muitos morreram. Exemplo após exemplo poderia ser citado para mostrar os efeitos do condescender com o apetite. A nossos primeiros pais pareceu coisa de pouca importância transgredir a ordem de Deus. Naquele único ato, comer do fruto de uma árvore tão linda à vista e tão agradável ao paladar. Mas isso rompeu sua fidelidade a Deus e abriu as comportas de um dilúvio de culpa e desgraça que tenha inundado o mundo. Intemperança e crime. O crime e a doença têm aumentado com cada geração sucessiva. A intemperança no comer e beber e a condescendência com as paixões baixas têm entorpecido as faculdades mais nobres do homem. A razão, em vez de ser dominadora, tornou-se escrava do apetite numa extensão alarmante. Tem-se condescendido com um crescente desejo de alimento muito substancioso, até que se tornou moda abarrotar o estômago com todas as iguarias possíveis. Especialmente em festas de prazer, condescende-se com o apetite com pouca restrição apenas. Servem-se ricos almoços e jantares tardios, consistentes de alimentos muito temperados, com molhos condimentados, bolos, tortas, gelados, chá, café, etc. Não admira que, com semelhante regime, o povo tenha rosto pálido e sofra indizíveis torturas com dispepsia. A natureza protestará contra toda transgressão das leis da vida. Ela suporta os abusos até onde pode, mas finalmente vem a retribuição e recai tanto sobre as faculdades físicas como sobre as mentais. Nem finda com o transgressor. Os efeitos de sua tolerância são vistos em sua descendência e o mal se transmite de geração em geração.
Nossos jovens precisam de domínio próprio. A juventude de hoje é uma segura indicação do futuro da sociedade, e vendo essa juventude, que podemos esperar para o futuro? Na maioria são amigos de divertimentos e avessos ao trabalho. Falta-lhes coragem moral para negarem-se a si mesmos e atenderem aos reclamos do dever. Eles têm apenas pouco domínio próprio e ficam excitados e irados nas menores oportunidades. Muitos em cada idade ou fase da vida não possuem princípio ou consciência, e com os seus hábitos de ociosidade e dissipação entregam-se aos vícios e corrompem a sociedade, até que nosso mundo se torne uma segunda Sodoma. Se os apetites e paixões estivessem sob o controle da razão e da religião, a sociedade apresentaria um aspecto inteiramente diverso. Jamais foi desígnio de Deus que a atual condição lamentável existisse. Ela existe como resultado da brutal violação das leis da natureza. Em grande medida, o caráter é formado nos primeiros anos. Os hábitos então estabelecidos têm mais influência que qualquer dom natural em fazer homens gigantes ou anões no intelecto. Pois os melhores talentos podem, mediante hábitos errôneos, ser deformados ou enfraquecidos. Quanto mais cedo na vida uma pessoa contrai hábitos nocivos, tanto mais firmemente prenderão eles sua vítima em servidão, e tanto mais certo é baixarem-lhes a norma de espiritualidade. Por outro lado, se são formados na juventude hábitos corretos e virtuosos, eles assinalarão geralmente a direção do seu possuidor através da existência. Verificar-se-á na maioria dos casos que os que em anos posteriores reverenciam a Deus e honram o direito, aprenderam essa lição antes de haver tempo de o mundo estampar sua imagem de pecado na alma. Os de idade madura são geralmente tão insensíveis a novas impressões como a rocha endurecida. A juventude, porém, é impressionável. A mocidade é o tempo de adquirir conhecimento para a prática diária no decorrer da vida. Então é possível formar facilmente um caráter reto. É o tempo de formar hábitos bons, adquirir e conservar o poder do domínio de si mesmo. A juventude é a estação da semeadura, e a semente lançada determina a colheita, tanto para esta vida como para a futura. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. A ciência e a Bíblia. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Visto como o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Por métodos diferentes em diversas línguas, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Familiariza-nos com Deus, ensina-nos algo das leis por cujo meio ele opera. Inferências erroneamente tiradas dos fatos observados na natureza têm, entretanto, dado lugar a supostas divergências entre a ciência e a revelação, e nos esforços para estabelecer harmonia, tem-se adotado interpretações das Escrituras que solapam e destroem a força da palavra de Deus. Tem-se pensado que a geologia contradiga a interpretação literal do relatório mosaico da criação. Pretende-se que milhões de anos fossem necessários para que a Terra evolvesse do caos, e com o fim de acomodar a Bíblia a esta suposta revelação da ciência, supõe-se que os dias da criação
fossem períodos vastos, indefinidos, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos. Tal conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza. Relativamente ao primeiro dia empregado na obra da criação, há o seguinte registro: e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E substancialmente o mesmo é dito de cada um dos 6 primeiros dias da semana da criação. Declara a inspiração que cada um desses períodos foi um dia formado de tarde, isto é, noite e manhã, como todos os dias desde aquele tempo. Em relação à obra da própria criação, diz o testemunho divino: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Para aquele que assim poderia evocar a existência inumeráveis mundos, quanto tempo seria necessário para fazer surgir a terra do caos? Deveríamos, a fim de dar explicação às suas obras, fazer violência à sua palavra? É verdade que vestígios encontrados na terra testificam da existência do homem, animais e plantas muito maiores do que os que se hoje conhecem. É verdade que vestígios encontrados na terra testificam da existência do homem, animais e plantas muito maiores do que os que hoje se conhecem. Tais são considerados como a prova da existência da vida vegetal e animal anterior ao tempo referido no relato mosaico. Mas com referência a estas coisas, a história bíblica fornece ampla explicação. Antes do dilúvio, o desenvolvimento da vida vegetal e animal era superior ao que desde então se conhece. Por ocasião do dilúvio, fragmentou-se a superfície da terra. Notáveis mudanças ocorreram, e na remodelação da crosta terrestre foram preservadas muitas evidências da vida previamente existente. As vastas florestas sepultadas na terra no tempo do dilúvio e desde então transformadas em carvão formam os extensos territórios carboníferos e fazem o suprimento de óleos que servem ao nosso conforto e comodidade hoje. Estas coisas, ao serem trazidas à luz, são testemunhas a testificarem silenciosamente da verdade da palavra de Deus. Em afinidade com a teoria relativa à evolução da Terra, àquela que atribui à evolução do homem a coroa gloriosa da criação, há uma linha ascendente de germes, moluscos e quadrúpedes. Considerando as oportunidades do homem para a pesquisa, bem como o quão breve é a sua vida, limitada sua esfera de ação, restrita sua visão, frequentes e grandes erros nas conclusões especialmente relativas aos fatos julgados anteriores à história bíblica, considerando quantas vezes as supostas deduções da ciência são previstas ou rejeitadas, bem como com que prontidão os admitidos períodos de desenvolvimento da Terra são de tempos em tempos aumentados ou diminuídos em milhões de anos, e como as teorias sustentadas por diferentes cientistas se acham em conflito entre si, deveremos nós, para ter o privilégio de delinear nossa descendência pelos germes, moluscos e macacos, consentir em rejeitar a declaração da Escritura Sagrada, tão grandiosa em sua simplicidade: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou? Deveremos rejeitar aquele relato genealógico mais nobre do que qualquer que zelosamente se conserve nas cortes reais, Sete de Adão e Adão de Deus? Corretamente entendidas, tanto as revelações da ciência como as experiências da vida se acham em harmonia com o testemunho das Escrituras relativo à constante operação de Deus na natureza. No hino registrado por Neemias cantavam os levitas: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas em vida a todos. Os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos. No que diz respeito à terra, declaram as Escrituras ter se completado a obra da criação. As suas obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. O poder de Deus, porém, ainda se exerce na manutenção das coisas de sua criação. Não é porque o mecanismo, uma vez posto em movimento, continue a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate e uma respiração se segue à outra. Cada respiração, cada pulsar do coração é uma evidência do cuidado daquele em quem vivemos, nos movemos e temos existência. Desde o menor inseto até o homem,
Toda criatura vivente depende diariamente de sua providência. Todos esperam de ti, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O norte estende sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar. Pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A poderosa força que opera em toda a natureza e a todas as coisas sustém, não é como alguns homens de ciência pretendem, meramente um princípio que tudo invade ou uma energia a atuar. Deus é espírito, não obstante é ele um ser pessoal, visto que o homem foi feito à sua imagem. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Jesus, o resplendor da glória do Pai e expressa imagem de sua pessoa, encontrou-se na terra sob a forma de homem. Como Salvador pessoal veio ele ao mundo. Como Salvador pessoal ascendeu aos céus. Como Salvador pessoal intercede nas cortes celestiais. Diante do trono de Deus ministra a nosso favor um como o Filho do Homem. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.